Mano, o que você achou? Muito pra gente, enfim, esmiuçar aqui e repercutir. O que você achou? Olha, uma primeira questão é que vale situar, havia uma expectativa grande por parte de interlocutores do chamado Sul Global, que são os países que compõem o Hemisfério Sul e que o Lula, desde sempre, tenta se colocar como uma espécie de porta-voz a respeito de como seria a política externa do governo Lula. E mesmo entre interlocutores do Sul Global, eu conversei com alguns diplomatas brasileiros que me relataram isso, há um sentimento de que o Brasil fala muito e faz pouco, articula de verdade muito pouco na direção de uma reforma da governança das Nações Unidas, que é uma pauta importante. A gente fala muitas vezes sobre como, por exemplo, nesses conflitos bélicos que temos assistido, muitas vezes o sentimento geral após encontros do Conselho de Segurança é de inefetividade. Então, é importante discutirmos uma reforma da governança e dos critérios de composição do Conselho de Segurança da ONU, da questão do poder de veto, de inclusão de outros atores, isso tudo é importante. Agora, o quanto, de fato, a gente vai conseguir encontrar uma linha mestra que seja capaz de implementar isso na prática, de costurar acordos, de fato, com todos os entes envolvidos nisso, essa é a questão que acaba ficando muito aquém daquilo que o próprio presidente Lula tenta projetar do seu poder de influência no mundo. Meus amigos, Brasil, membro fundador, claro, da ONU, participou diretamente ali da gestação da ONU em 1945. Nosso diplomata Oswaldo Aranha teve papel decisivo ali, principalmente como nessa concepção toda da dinâmica da ONU. Tem várias teses, né, se prestigiando o Oswaldo Aranha, que é por isso que o presidente brasileiro sempre abre a Assembleia Geral, talvez porque o Brasil era um país neutro durante o contexto da Guerra Fria, ali para ser o representante do deixa disso entre a União Soviética e os Estados Unidos. Mas, enfim, o fato é que desde 1982 que o presidente brasileiro, na figura de João Figueiredo, naquela ocasião, abre os trabalhos da Assembleia Geral nessa sessão de debate geral, que, como o próprio presidente Lula disse, que está até esvaziado, né? Acho que isso foi até revelador, talvez, da importância que a ONU tem no meio de tantos conflitos se alastrando mundo afora. Pepe, o que você achou? O que te convenceu? O que te marcou? Marcou, eu queria fazer um comentário aqui, né? Estou conversando com o nosso editor internacional, Fabrício Naitsky, aqui, né? Que está acompanhando agora o discurso do Biden. Sempre em cima do lance. Ali, em cima do lance, né? Ele me falou que ano passado o Lula foi aplaudido 7 vezes, né? E esse ano o Lula foi aplaudido 4 vezes. E os aplausos do Lula foram em 4 temáticas, né? A primeira temática foi quando ele se dirigiu à delegação palestina, né? Que quando iniciou o debate, ele se dirigiu à delegação palestina, que participou da Assembleia Geral da ONU pela primeira vez como observador, né? A segunda aplauso que o Lula teve foi quando ele cobrou, né, da ONU igualdade de gênero, né, nas estruturas de poder. Ele até falou que nunca teve nenhum secretário-geral mulher, né? Inclusive, a imagem mostrou a Janja aplaudindo o discurso do Lula nesse aspecto. Parênteses, isso vira uma sinalização para a política doméstica também. Vale lembrar, não faz muito tempo, Silvio Almeida deixou o governo após as denúncias de assédio sexual. Então, o Lula tenta sinalizar um compromisso com essa pauta depois de ter uma bomba quente dentro do seu próprio governo. Uma bomba e tanto. Ele que falou também, fazendo uma comparação, que o dispêndio feito por grandes potências mundo afora em armas nucleares já conseguiria erradicar a pobreza e o mundo do mapa da fome, né? Sempre fazendo essas comparações. E, claro, a nível retórico faz sentido, mas, figurativamente falando, claro, essa situação do Silvio Almeida não deixa de ter sido o próprio Nagasaki dentro do governo Lula, mas que segue adiante, claro. Jess Peixoto de volta aqui com a gente na bancada. Suas primeiras impressões? Então, o discurso dele foi pautado em 3 pilares, né? Os conflitos bélicos, o meio ambiente e a América Latina, principalmente, não só a América, mas principalmente a América Latina e os países do Sul global. E aqui a gente tinha um discurso forte, claramente muito bem escrito, mas que não endereça, eu acho que as questões principais que os brasileiros também esperavam, embora a gente esteja falando de um líder mundial aqui nesse contexto, a questão das queimadas, né? Embora ele tenha reconhecido que não vai terceirizar a
responsabilidade da situação da Amazônia, ainda que isso tenha ocorrido, nenhum plano direto sobre quais são os passos ou como a gente pode, de fato, contribuir para cada vez mais proteger o meio ambiente. Foi um discurso forte, ele menciona que o governo dele já erradicou, né, a fome. Mais uma vez, isso não aconteceu em 2010. Os dados do IBGE comprovam que ainda existiam cerca de 30 milhões de brasileiros em situação de fome. Então, isso ainda não aconteceu. E ele faz votos que até o final do mandato dele, mais uma vez, seria erradicada a fome no Brasil. Então, um discurso emblemático, mas ainda assim que não adereçou os pontos principais. Por mais que ele faça esse gesto em relação à Palestina, vale lembrar, embora ele mencione o confronto da Ucrânia, que não existe uma condenação explícita ao caso russo por isso.